Olá, tudo bem? Estou de volta, como eu havia prometido. Donald Trump anuncia 100% de tarifas para filmes estrangeiros. O que isso significa? Você vai entender ou não nesse vídeo. Aí eu vou rodar a vinheta, e aí você dá o like, e aí se inscreve, comenta alguma coisa aí, tá bom? Vamos lá! Existem vários motivos os quais Donald Trump está anunciando esse monte de tarifas. O motivo principal é justamente porque, por mais que os Estados Unidos seja o pináculo da economia do mundo, a referência, o maior poder, etc., eles estão numa curva decadente. E aí vem a China em segundo lugar, que também é uma superpotência, e está numa curva ascendente. Então, o que o Donald Trump quer, na verdade, é manter os Estados Unidos com o seu protagonismo econômico no mundo. Para entender os impactos e as razões que vão além dessas, a gente precisa fazer um abatido de tudo que aconteceu no cinema americano nesses últimos 5, 6 anos. Eu sei, eu já fiz esse vídeo uma vez, eu falei por 10 minutos isso, ficou super enfadonho, eu quase me matei, então eu vou fazer de uma forma extremamente reduzida, que aí vai ficar mais palatável. Então vamos voltar para 2019, rapidão, tá? 2019, pré-pandemia, ainda era de ouro do cinema dos Estados Unidos. Tivemos filmes como Os Vingadores Ultimato e Velozes e Furiosos, que eu detesto fazer o quê? Mas Os Vingadores eu gosto. Esses filmes fizeram, dentro dos Estados Unidos, 11 bilhões de dólares. E a gente tem que lembrar que nessa época, né, era cinema, era pipoca, era aquela coisa toda gostosa que a gente fazia antes, né? Que a gente não faz mais, mas era isso que acontecia. Fora dos Estados Unidos, esses filmes chegaram a fazer 42,7 bilhões de dólares. Né, alguns filmes desses, as suas bilheterias, elas compunham mais de 70% da receita. Então, principalmente no mercado da China, que lá tem muita gente. E nessa época, filmes e estúdios americanos, eles tentavam realmente angariar essa galera da China. Como, por exemplo, no Rogue One, uma história Star Wars, que é um filme que eu adoro e detesto ao mesmo tempo, eles colocaram lá o Donnie Yen, como fazendo um dos personagens lá, o T-Hood, whatever. Que é um personagem terrível. Teria tudo para dar certo, mas não deu, porque só colocaram lá justamente para tentar pegar a galera da China pelas bolas. E a galera da China realmente detesta Star Wars por alguma razão. Aí veio 2020. Pandemia chegou, cinema fechou, ninguém mais ia pro cinema, ninguém mais fazia filme, ninguém mais fazia nada. E aí dentro dos Estados Unidos, a indústria fez 2 bilhões de dólares. Aí você fala, nossa, mas 2 bilhões é uma puta grana. Eu falo, não comparado com 11 bilhões. E esse foi um resultado que foi o pior em 40 anos. É muita coisa. E aí, nessa época, os sistemas e plataformas de streaming começaram a crescer, porque as pessoas não saíam de casa, elas queriam consumir esse tipo de produto. E começaram a fazer receita a partir daí. 2 exemplos disso foram aquele filme da Pixar, o Soul, que é um filme até que legalzinho, e Mulher Maravilha 1984, que é uma porcaria de filme. Esses filmes, eles nunca foram pro cinema. Eles só saíram no streaming. Em 2021, a pandemia ainda estava rolando e os estúdios eles começaram a ficar um pouco mais cautelosos, né? E aí, pelo fato deles estarem vendo o sucesso das plataformas de streaming, eles começaram a considerar lançamentos híbridos, que na época foi, assim, dividiu bastante gente. Dividiu tanto os próprios estúdios quanto as pessoas que estavam consumindo, os telespectadores. E aí países como a Índia, a China, a França, eles continuaram produzindo, mas de uma forma um pouco mais ágil do que os Estados Unidos. Isso fez com que muitas dessas produções acabassem indo para o streaming e acabassem sendo consumidas pelos próprios americanos, o que era uma coisa bem difícil na época. Para você ter uma ideia, foi a primeira vez que realmente houve um grande consumo de obras legendadas para o público americano. Se você chegasse para mim em 2019 e falasse assim, você sabia que os americanos eles consomem filmes e séries legendadas? Eu ia chegar para você e falar assim, vai tomar no seu... Já tomou seu Gardenal hoje? Tanto que nesse ano foi o ano do Parasita, que é um filme sul-coreano, e foi também o ano que saiu o Round 6 e La Casa de Papel, que também foram super sucessos nos streamings, né? 2022 a gente já estava saindo da pandemia,
Eita! Aí veio 2022. Estávamos saindo da pandemia e aí o cinema americano começou a realmente se aquecer um pouco mais. E aí tiveram dois filmes que realmente foram, assim, a solução dos problemas momentâneos da indústria americana, que foram Top Gun Maverick e Avatar 2. Top Gun Maverick, embora eu tenha uma rusga com relação ao que todo mundo falava fora do filme, que não havia computação gráfica, que é tudo prático, que havia mais de 2.500 shots de computação gráfica naquele filme, é um filme excelente. E o Avatar 2, eu não vi. Eu não vi. O quê? Ah, era pra eu ver? Ah, era pra eu ver o filme. Antes de falar, tá, eu vou assistir. Eu vou. Pode deixar. Eu vou assistir uma hora. Então, nesse cenário, nós tínhamos uma indústria que estava fazendo, naquele ano, 7 bilhões de dólares, internamente, né, óbvio. Por mais que fosse um número expressivo, não chegava nem perto dos 11 bilhões. Enquanto isso, o streaming estava bombando para caramba. E aí, quando tudo parecia que estava caminhando para o topo e estava tudo maravilhoso, chegou 2023 e aí houve greves. Greve de roteiristas, greve de atores, e não poderia ter sido no pior momento, porque era o momento em que estava todo mundo pegando o fôlego para sair desse buraco, e aí essa greve pegou e botou todo mundo no buraco de novo. E eu não estou entrando aqui na questão se a greve foi justa ou não, não é isso que eu estou falando. Porém, nesse ano, dois filmes saíram que foram um arregaço, que foi Barbie e Oppenheimer. Aliás, parece que foram os únicos filmes que saíram no cinema naquele ano. E eles conseguiram, não só eles, né, obviamente toda a indústria de filmes e tal, mas eles conseguiram angariar 9 bilhões de dólares internamente. Então foi um número até que melhor do que 2022. Mas poderia ter sido muito melhor se não tivesse havido todos esses percalços. Tivesse havido? Tá certo isso? Você entendeu, né? E foi nesse ano que a gente começou a descobrir a influência externa na indústria cinematográfica americana. Aí chegou 2024, os estúdios ainda estavam cautelosos, começavam a produzir filmes de uma forma mais barata. Só que, ao mesmo tempo, eles começaram a ir para outros lugares no mundo, porque era mais barato também, né? Então, vamos fazer um filme no Reino Unido. Por quê? Porque lá existem subsídios do governo para que essas produções sejam feitas. Vamos gravar lá na Austrália. Por quê? Porque é a mesma coisa. Então tá lá o personagem lá, olha como Nova York é bonito. Sim, botei. E na verdade o cara tá lá em Sydney, né? E nesse ano, por conta disso, mais da metade dos filmes que tinham um orçamento acima de 40 milhões de dólares, eles foram feitos fora dos Estados Unidos. E ao mesmo tempo, como a pandemia acabou praticamente, as pessoas começaram a sair de casa. E aí começaram a consumir menos as séries e filmes das plataformas de streaming. E aí essas plataformas, elas murcharam. Realmente o negócio foi bem punk para elas. Muitos projetos foram cancelados, outros projetos não foram nem iniciados, muita gente foi mandada embora. Eu conheço bastante gente que foi mandada embora nessa época, porque realmente, como a demanda caiu a necessidade de trabalho. Principalmente aqui em Vancouver, um monte de gente foi embora nesse tempo. Então o que a gente viu nesse período foi uma internacionalização da indústria cinematográfica americana. Ok, enfadonho pra cacete, né? Mas tem que falar dessas coisas, senão você não vai entender nada. E aí chegou na semana passada, e eu não fiz o vídeo ainda sobre isso, porque a semana passada já tinha lançado o outro, e aí eu tenho só um schedule de um vídeo por semana, e eu não sabia, e aí eu peguei e eu vi, então não me enche o saco! Então, na semana passada, provavelmente no domingo passado, Donald Trump usou as suas redes sociais, uma tal de Truth, que eu nunca tinha ouvido falar, provavelmente porque eu estou ficando velho, para dizer o seguinte, abre aspas. A indústria de filmes da América está morrendo de forma muito rápida. Outros países estão oferecendo todo tipo de incentivos para atrair filmmakers e estúdios para longe dos Estados Unidos. Hollywood e muitas outras regiões do ZEUA estão sendo devastadas. Isso é um esforço orquestrado por outras nações e é, portanto, uma ameaça à segurança nacional. É também, além de tudo, mensagem e propaganda. Por isso, estou autorizando o Departamento de Comércio e o representante comercial dos Estados Unidos para que comecem imediatamente o processo de instauração de 100% de tarifas para todo e qualquer filme que adentre em nosso país e que foi produzido em terras estrangeiras. Nós queremos filmes feitos na América novamente. Todo mundo sabe que o Donald Trump, ele é um bravateiro. Outro dia ele falou que ia reativar Alcatraz, que é que é um negócio meio absurdo, porque ela foi fechada porque gerava muito gasto. Mesmo que for uma bravata,
foi o suficiente para muitos executivos e estúdios começarem a cortar vergalhões com seus Torben. Entendeu? De tanto medo que eles ficaram. A verdade nua e crua é que é muito caro fazer filme nos Estados Unidos. Se você for fazer filme em Hollywood, então, você está lascado. Então não é de se surpreender que esses estúdios eles começaram a abrir franquias, vamos dizer assim, em outros países que possuem subsídios federais. Aqui mesmo no Canadá existe um subsídio para essas empresas. E mesmo com esses subsídios, as empresas estão falindo e estão fechando. Será que é por conta de uma administração ruim ou é porque realmente a indústria e o negócio todo é uma porcaria? Não sei te falar. E aí você me pergunta, mas Rafa, nessas condições, e o filme do Jaspion? Aí você me pergunta de forma séria, o que isso significa? Nada. Porque não dá para tirar absolutamente nenhuma informação desse anúncio de tarifa do Donald Trump. A gente não sabe se ele está falando isso de filmes que são completamente feitos no exterior, e se for, vai taxar em quê? O quê? Como? Por onde? Ele não fala se são de filmes que são de estúdios norte-americanos, mas que estão sendo filmados ou produzidos fora do país. Não dá para saber nada. Então, na minha opinião, é só mais uma bravata. Porque pensa bem, se ele for taxar as obras que vêm de fora, como é que ele vai fazer isso? Vai ser pelo cinema? Pela bilheteria do cinema? Pelo preço do streaming? Mas na minha ótica, quem vai acabar pagando isso é quem é o dono do cinema ou quem é o dono da plataforma de streaming. E se ele for taxar as produções que são dos Estados Unidos mesmo, mas são feitas fora, quem vai pagar são os estúdios dos Estados Unidos. Para mim não faz sentido nenhum desses cenários. Quem vai sair perdendo são os produtores dos Estados Unidos de qualquer jeito. Não consigo entender. Então você, por enquanto pelo menos, você pode ficar tranquilaço ou tranquilaça, porque isso não vai dar em nada. Pelo menos para agora. E assim espero, porque senão vai lascar tudo. Pois é, então fique tranquilo. A gente vai continuar falando de Hollywood no próximo vídeo. Tem mais um outro assunto que eu queria abordar, que eu já estava... Era para ser esse outro assunto que ia vir agora, mas depois dessa notícia não teve jeito, eu tive que vir aqui falar sobre isso. Então, eu vejo você no próximo vídeo e até!